Olá pessoal, meu nome é Pedro Rezende, sou coordenador de branding da Brandex Branding. A gente vai começar um programa chamado Brand Talks, é uma sequência de conteúdos que a gente vai produzir. Esses conteúdos vão ter diversos assuntos relacionados ao marketing, à gestão empresarial, governança corporativa. Enfim, a gente vai conversar sobre bastante coisa. Nossa missão aqui é propagar conhecimento e chamar gente muito boa para conversar sobre aspectos intrínsecos de cada negócio, né? Então, cada negócio tem a sua história. E o branding e o marketing, ele anda muito junto desses negócios, da construção do negócio, do crescimento, do reposicionamento de marcas. E a gente vai chamar, de fato, pessoas muito legais para conversar sobre isso. Hoje eu estou aqui com o Fabiano, o Fabi, grande amigo nosso. Temos uma história juntos de muitos anos e vai ser uma conversa muito bacana. A gente vai conversar sobre logística, sobre um pouco da nossa vida, como foi chegar onde chegamos, como o marketing acontece em empresas B2B, né? Não é isso aí, como a gente vai falar sobre cultura e diversos outros assuntos que vão ser muito bacanas dividir aqui com vocês. Por favor, Fabiano, se apresenta um pouquinho. Obrigado. Bom, meu nome é Fabiano Rodrigues. Antes de mais nada, eu queria agradecer. Super privilégio estar aqui. Primeiro podcast, né? Não só privilégio, mas também me sinto muito à vontade de estar com você, um grande amigo. Eu tenho certeza que a Brandex, ela está onde ela está hoje, em virtude justamente dessa cultura que vocês implementam, da liderança sua e dos sócios. Eu tenho certeza que não está sendo em vão o que vocês têm colhido hoje. Então, espero que a gente possa ter um excelente bate-papo, trazer bastante coisa, conteúdo, né, e coisas do que tem acontecido no mercado, para que a gente possa agregar valor aí à turma que tem nos assistido. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, curtir os nossos conteúdos e acompanhar a gente. Bom, Fabiano, eu acho que a gente tem que começar pelo início. Sim. Né? Então, Fabiano, me conta pra gente, como é que foi essa vida até aqui, né? A gente se encontra, estamos aqui nesse momento, mas vem cá, até chegar aqui eu passei por muita coisa, você passou por muita coisa, então conta um pouquinho de como foi, como é que é essa história no comércio exterior, como é que formação é essa, que você teve que ter para chegar onde você está, turning points da sua vida, conta um pouquinho pra gente, que esse papo é bom pra caramba. Bom, tenho 23 anos de mercado, de navegação e comércio exterior. É um segmento muito especial, né, específico. Infelizmente, a gente ainda tem pouquíssimas escolas aqui no Brasil que possam oferecer esse tipo de formação para os profissionais. Isso é um grande entrave que nós temos, não só no passado, mas principalmente agora no futuro, em achar bons profissionais, em formar pessoas, porque isso depende muito mais de nós do que as instituições privadas. Bom, eu comecei como office boy, me orgulho bastante porque hoje eu sou o líder que sou justamente por causa de ter passado em cada segmento da empresa, de conhecer os processos, seja na área financeira, operacional e comercial, onde eu atuo no meu dia a dia. O nosso mercado, por ser específico, eu até brinco que, independente se você é formado em MIT, Harvard, seja lá o que for, se você não fala inglês, você não consegue entrar no nosso mercado, né? Então, a minha prioridade, a partir do momento que eu tive uma oportunidade de crescimento da empresa, foi aprender o inglês, né? E, em seguida, eu fiz uma faculdade de comércio exterior, que é a minha formação até hoje, e outros cursos na área. Mas o mais importante é mostrar para as pessoas que, mesmo começando de baixo, eu aproveitei as oportunidades que foram aparecendo na minha vida. Graças a Deus, eu não deixei, por exemplo, de fazer a minha parte em procurar estudo, procurar desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento naturalmente profissional, apesar das dificuldades que eu tinha no início de carreira. Eu fui pai muito cedo, fui pai com 18 anos, casei muito cedo, em decorrência justamente do nascimento do meu filho, e tive muitas outros desafios para que eu pudesse não só abraçar as oportunidades que eu tinha, mas também cuidar do outro lado como pessoa física de uma família, né? De uma criação de família, de um início de vida em casal, né? Então, assim, a vida profissional, e a gente já traz já isso, né, como dica para as pessoas, que as pessoas precisam acreditar, primeiro nelas, né?
e também no processo, onde elas são envolvidas, né? E saber o que elas querem, né, Pedro? Eu imagino, por exemplo, as dificuldades que eu passei, que são inúmeras, né? A gente precisaria de 3 podcasts para a gente conversar. Não foi diferente da tua carreira também, né? Acho que você deve ter passado, por exemplo, eu tinha uma dificuldade que eu lembro até hoje, que eu não tinha roupa, eu não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar roupa para me vestir adequadamente para estar no escritório. Então eu ganhava roupa, apertava a roupa, que era maior do que o meu corpo franzino na ocasião, para poder me adaptar àquela ocasião. E eu acho que para você não deve ter sido também diferente essas loucuras de início, né? Eu fico falando o seguinte, né? Na cultura lá da empresa, né? É porque a gente fica tentando não reproduzir os comportamentos ruins, entre aspas, que a gente passou. Então, por exemplo, eu lembro, assim, eu começo a minha carreira sendo a estagiário na edição de arte de uma revista, que não tinha nada a ver com... tinha nada a ver com a faculdade de publicidade, não tinha nada a ver com os anúncios que eu queria fazer. Sabe, ali eu simplesmente estava fazendo emenda de texto, né? E o dia inteiro. Na época eu podia fumar no escritório, a minha chefe, ela fumava pra caramba. Eu saía do escritório lá na FGV, trabalhei, né? Eu comecei na FGV, foi muito, enfim, foi muito bacana. Uhum. E eu aprendi uns softwares realmente que o pessoal de publicidade não domina inicialmente, né? Que são os de paginação. Enfim. Só que eu fiquei lá, né, e eu percebi que eu não ia ser efetivado, e eu ficava muito assim, né, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu tô fazendo aqui, eu tô perdendo tempo. Naquela época, é um apagão da publicidade no Rio de Janeiro, eu tô falando de 2000 e pouco, um apagão, todas as grandes agências, elas vão para São Paulo, literalmente você tinha 4 agências para trabalhar no Rio de Janeiro. Imagina. E assim, um contingente de alunos saindo da SPM, saindo da faixa, saindo da UF até, enfim, todo mundo buscando emprego, uma concorrência muito grande. E aí, o que eu fiz, cara? Eu falei assim, cara, eu pego onda, né? Adoro surfar. E eu falei Surfamos, assim... né? E eu falei assim, cara, eu vou pra Califórnia. Assim, eu lembro que minha mãe, na época, eu falei, mas o que é isso? Eu falei assim, olha só, eu tenho que ir. Eu só tinha que ir. E realmente eu fui. E aí eu tive uma vida lá, enfim, morei 3 anos nos Estados Unidos, participei da edição de arte da revista Surfshot Magazine, morei em Los Angeles, morei em San Diego, e aí me formei em San Diego no college, e eu fiz arte. Né? Diretor de arte na veia, né? Porque eu era diretor de arte na veia. Eu tenho até que agradecer um cliente nosso, o Osmar Buzin, que é o seguinte, eu aprendi a desenhar pelo tédio. Imagino. Sabe como é que era? Uhum. A gente morava num sítio, era pequeno, a gente morava num sítio, eu, minha mãe e minha irmã, meu pai trabalhava em São Paulo, e aí na mesa não tinha nada pra fazer. Era um sítio isolado lá em Niterói, não tinha nada pra fazer à noite. Aí de vez em quando a gente ia pra um restaurante, muito de vez em quando. E a mesa do restaurante era de papel. E aí, cara, eu ficava desenhando, não tinha nada, né? Coisa chata de criança, né? Eu tinha 4 anos de idade, sei lá, 5 anos de idade. E eu ficava desenhando o dia inteiro, a noite inteira. E minha mãe lá papiando e tal, desenhando a noite inteira. Cara, eu desenhei tanto, que eu comecei a entender que aquilo ali pra mim tinha valor, sabe? Sim. Que era uma coisa que E a minha escola me ajudou muito nisso, porque na minha escola quem tinha valor era quem se manifestava de alguma forma artisticamente e não os matemáticos, assim, de verdade. Era legal você fazer o panfleto da Feira do Livro. Isso era legal. Ou seja, tu já viu o talento ali desde criança em desenhar num papel de restaurante. Né? Pois é, mas Fabi, eu não sei, essa questão de talento, porque isso permeia muito a minha indústria, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque foi o seguinte, chegou quando o Pedro tinha... Então, se o Pedro começou a desenhar com 3, 4 anos, Pedro com 18 anos, não parou, não se desiludiu, né? Sim. Porque o que acontece com a criança depois que ela percebe que ela não consegue desenhar exatamente o que ela vê, há uma frustração. Então, aí que as pessoas param de desenhar. Se você for observar, todas as crianças desenham mais ou menos igual até os 9 anos de idade. Depois disso, ou param de desenhar ou esquecem. Eu continuei.
E eu não sei, e aquilo foi fazendo parte da minha identidade. Tão parte da minha identidade é um reflexo tão grande meu Da que infância, né? hoje eu contrato os garotos lá, os estagiários, eu contrato gente que tem um desenho debaixo do braço. Aí você fala assim, Pedro, mas você não tinha que ter um cara mais maduro? Assim, pô, eu vou amadurecer esse cara. Sim. Sou eu que vou ser o responsável por Sim. tutorar esse cara e fazer de um desenho um trabalho. De fazer um desenho, né? Daquele desenho bobo, tornar um ofício e ele vai ser remunerado por isso. Eu acho que assim, a gente como gestor, hoje, o nosso principal papel é formar a gente. Independente, por exemplo, no nosso segmento que tem uma restrição enorme de colégios, faculdades, escolas de uma forma geral, que é caríssimo, né, para você estudar lá fora. Um curso de navegação de um mês em Londres custa 10 mil libras. Você está falando de 70, 80 mil reais, né? Então, assim, o nosso papel como gestor é formar a gente. É literalmente não ter nenhuma trave mental para que a gente passe conhecimento à frente. A gente precisa formar pessoas. A gente precisa, talvez como você falou, numa entrevista que você tem um insight, seja pelo desenho, seja por algo que a pessoa falou, talvez a formação de hard dela não seja, vamos dizer assim, dentro da vaga que você está esperando, mas assim, às vezes um feeling que você tem ali na entrevista pode ser um feeling interessante de um soft skills que ela tenha, que vai desenvolver e vai ser uma pessoa que vai conectar muito mais forte à cultura que você tem naquele momento da tua empresa. Então, assim, eu tive a oportunidade, você teve a oportunidade, alguém abriu uma porta para a gente. Eu acho que a gente abre portas para as pessoas, mas acho que vale muito de cada um de nós em querer aproveitar essa oportunidade. Em querer falar assim, eu abraço essa causa, vou fazer o que tem que ser feito para poder entregar aquilo que esperam de mim, né? Então, assim, esse começo de carreira meu e seu não foi diferente no sentido da dificuldade, mas as dificuldades fizeram o que nós somos hoje. Eu acho que isso que é o mais importante. E a gente dá valor, você lembrar do desenho com 4, 5 anos de idade, que aquele rabisco que você fazia foi o rabisco que faz a diferença hoje numa campanha que você está fazendo, seja para a gente ou seja para o mercado de uma forma geral. Então, assim, eu acho que tudo é válido. Assim, eu tenho uma coisa como ser humano que eu acordo todo dia e falo assim, o que eu vou aprender diferente hoje? O que eu posso fazer, não só para mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor, mas também para fazer diferença geral para a sociedade. Então, assim, a gente pensa muito, às vezes, o mal do ser humano é isso, a gente olha muito para o nosso umbigo, né? Mas a partir do momento que você olha, você tem uma visão maior, um raio maior, a gente consegue agregar valor, a gente consegue crescer, a gente consegue colher frutos daquilo ali, mesmo não sendo intencional. Então, assim, eu acho que toda essa parte nossa de criação de carreira, de ser quem nós somos hoje, que isso daí, se você for ver, isso facilita quando a gente quer implementar o assunto cultura na empresa. Que é aquela história da pessoa não reclamar, seja de um horário que passou, dela atender um telefonema, né, como a gente sempre fala sobre isso, né, as dificuldades hoje do jovem, né, dele tentar entender qual é o papel dele e não achar que ele vai entrar numa empresa e perguntar onde está a cadeira de presidente, que ele já quer sentar naquela cadeira de presidente com 3 meses de existência profissional. Então, assim, de saber dar tempo ao tempo para fazer o que a gente fez hoje. Porque quanto tempo você levou para chegar onde você está hoje, assim, não estou nem dizendo para virar a chave do empreendedorismo, para empreender, mas para assim, para ser o profissional que você é, mesmo seletista. Né? Quanto tempo você levou? Quanto tempo você se sentiu formado e falou assim, não, agora eu tenho uma profissão. Porque assim, às vezes a pessoa se questiona e fala assim, mas o que você faz? Aí você para assim, eu faço isso e aquilo, e a sociedade arrebenta, né? Fala assim, pô, não sabe o que faz qualquer coisa, faz de qualquer maneira, não é à toa, e já começa a vir com julgamentos, né? Por isso que esse cara não tem, né, uma carreira sólida, esse cara não tem nenhuma carreira, ele não sabe o que é da vida, e chegou com X anos de vida, e não formou nada, não acrescentou nada, seja para a vida dele, ou seja para a sociedade. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco de uma forma global, mas quando eu falo global, não é mundial, é global, assim, de forma mais ampla, trazendo não só a questão da gente ser melhor, seja como pessoa ou profissionalmente, mas formar a gente, que foi o que eu falei no início. Fazer com que essas pessoas entendam qual o valor do trabalho, qual é o valor dela poder correr, né, o quilômetro extra, o extra mile, né, de falar assim, não, se eu fizer um pouco a mais, cara, eu vou ser alguém a mais no mercado, no processo.
E independente, eu falo isso, independente se você quer empreender, se você quer ser seletista, tá tudo bem. Você quer empreender? Amém. Você quer ser seletista, quer ser executivo? Amém também. Seja o melhor executivo, seja o melhor empreendedor. Mas não para o processo. E também não atrapalha o processo, sabe? Eu tenho certeza que, assim, na tua carreira, você deve ter vários exemplos disso também, de pessoas que tentaram te segurar, pessoas que você até, ao contrário, né, não só tentaram te segurar, seja por uma posição ou até equivalente na posição que você tinha, mas também pessoas que você vê hoje em dia, que você dá, a Brandex dá a oportunidade e a pessoa não agarra aquela oportunidade. Né? E você olha e fala assim, nossa, se eu tivesse meio do caminho desse há 10 anos atrás, eu nunca ia perder isso. Fabi, eu saía, tinha muitos dias que eu saía da agência como estagiário. Então, eu saía da agência às 4 horas da manhã e no dia seguinte eu estava lá às 9. Sim. Eu estudava à noite e voltava. Sim. Então, eu passava o tempo inteiro na agência, ia estudar à noite e voltava, para depois voltar para casa. Assim, eu não sei nem quantas vezes eu fiz isso. Agora, é o que eu estava falando. Eu não quero reproduzir esse cenário. Porque eu também não acho que isso é... Assim, eu acho que cascorou e eu acho que de alguma forma... Né, eu te falando isso, você sabe que é óbvio que é um perfil que nunca vai largar, nunca vai deixar de resolver alguma coisa. Sim. Né? Mas eu também acho, por um outro lado, que... Poxa, eu tenho que fazer minha equipe ficar até 4 horas da manhã. Então, eu não acho. Então, a gente começou a estabelecer esses processos e falar assim, olha, sua hora é cara. Então, nesse horário que você tem que resolver as tarefas que a gente combinou, né? E assim a gente começou a sair de um mercado que originalmente, quem é publicitário sabe o que eu estou dizendo, que é um mercado que originalmente é louco, é completamente sem horário, para ter uma rotina em que, de fato, assim, a teoria vira prática. Né? Então, você consegue... É claro que tem... Né? Tem dias e dias, né? Tem momentos e momentos. Eu acho assim, eu tinha uma ilusão do nosso mercado, logo no início, que falava, né, da importância de você tá saindo com o cliente, as festas, né, os encontros, etc. Lógico, isso é do nosso mercado, mas isso é para todo o mercado. Né? Principalmente a gente como comercial, de você estar próximo do cliente, ouvir o cliente, estar próximo das pessoas, etc. Isso é super válido. E eu faço, logicamente, um paralelo a isso que você acabou de falar. Isso não precisa ser feito todo dia. O que a gente espera é que a gente entregue dentro daquele horário padrão. Né? Só que o nosso mercado é 24/7. Às vezes tem Natal, às vezes tem Réveillon, às vezes tem feriado. E as pessoas que estão entrando no mercado, elas já têm uma ideia de como ele funciona. Elas não são enganadas, elas não são ludibriadas ou nada nesse sentido. De falar assim, poxa, né, você não sabia. Então, assim, eu acho que assim, eu concordo plenamente. A gente tem muito dessa visão. O horário é horário, beleza. Mas eu acho que assim, o mais importante do horário é a gente pensar o seguinte, precisa ser entregue. E assim, eu tenho algo dentro de mim o seguinte, independente de onde você esteja, se você tem ferramenta de trabalho para entregar aquilo que você precisa, você pode fazer. Então, assim, não é a questão da desculpa, não é a questão de eu estar dormindo mais tarde, acordando mais cedo, dormindo menos, ou seja, a situação que for, mas espera lá, eu estou entregando? É muito mais fácil eu criticar a empresa e falar assim, o que eu posso melhorar para entregar aquele trabalho dentro do período que eu preciso? Ou será que é falta de gestão? Será que o meu gestor ele não está vendo isso? Porque a gente sabe, né? As empresas são super heterogêneas, a gestão é super heterogênea, cada um sabe muito bem a melhor maneira de gerir, mas a gente sabe o que é sadio, o que é saudável, ainda mais hoje em dia, a gente sempre falou até o dia de hoje sobre saúde física, mas hoje é muito mais mental do que física. Pós-pandemia, a gente viu essa enxurrada de problema mental das pessoas, né? Não só pela pandemia, mas pelo que ela causou às pessoas. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter equilíbrio de vida, sim, mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ter comprometimento. Quando você é comprometido com o processo, você entrega. Você não vai ver se é 6:01, se é 6:05, se é 8:55 e você pega 9 horas. Você entrega. Entendeu? E a pessoa, o gestor que está vendo isso, é a mesma coisa que você fala, poxa, mas eu trabalhei nas minhas férias. Compensa. Tira outro dia. A empresa vai fechar a porta por causa disso? Não. Compensa. Mas é muito mais prático. Antes de você reclamar, você já vir com uma sugestão.
Porque, assim, de novo, eu acho assim, independente de onde você esteja, com quem você esteja, você consegue entregar. É só você ter ferramenta, seja ela qual for, para fazer isso acontecer. Você quer a melhor ferramenta do mercado de vocês do que a cabeça, né? As ideias que vêm, né? Às vezes você vê você está com certeza dentro do mar, você está ali no outside esperando a onda, mas você vê algo que está acontecendo ali né, no ecossistema, que você fala, opa, eu posso usar isso daqui na Inter, eu posso usar isso aqui na SET, eu posso usar isso daqui, sabe, na cervejaria. Então, assim, eu acho que a gente precisa, e é o que você falou para mim até nos bastidores, a gente precisa estar atento ao processo, a gente precisa, quando a gente é conectado, comprometido, não tem dia, não tem hora. Isso não quer dizer também que a gente não descansa, que a gente não quer equilíbrio de vida, mas, acima de tudo, a gente tem paixão pelo que a gente faz. E, assim, o melhor conselho que tem é, cara, procure fazer o que você ama, etc. É muito bonito isso, né? Mas, assim, a gente como ser humano, a gente sabe o que satisfaz a gente, seja profissionalmente ou pessoalmente. É difícil você separar, a gente fala sobre isso, né? CPF, CNPJ. E, às vezes, você fala assim, mas eu estou falando isso como gestor. Não, como seletista também. Você como colaborador também. Hoje em dia é difícil você separar quem é o fulano, o beltrano e o CNPJ a qual ele está servindo naquele momento ali. Então, assim, eu acho que a vida hoje ela é uma mistura de coisas e a gente, como gestor, precisa estar atento a isso para levar qualidade e as pessoas, acima de tudo, é aquele ping e pong, né? Pong e ping. E aí, quando você tem essa troca, não resta dúvida que tem entrega. A gente já passou, né, por diversos cenários, as pessoas assim, e pessoas incríveis também que passaram na nossa estrutura e eu cruzei profissionalmente também, né? E assim, isso vai somando. Mas o que eu vejo realmente é que tem uns obstinados. Eu acho que também tem uns obstinados, né? E eu acho legal ver essas pessoas, porque eu assim, na seleção, num processo seletivo, eu sei quem tem, pode ser até online a entrevista. Eu sei quem tem aquele brilho, sim, sabe? Eye of the Tiger. Uhum. Aqueles que têm. E esses que eu quero que estejam comigo. Normalmente, essas pessoas não necessariamente estão prontas. E às vezes eu até prefiro que não estejam prontas. Porque aí, falando sobre cultura, sim, cultura empresarial, a gente vai moldando. Né? Porque às vezes você pega um profissional de uma outra empresa, numa agência ou numa outra empresa de estruturação de marcas, e você vê que essa pessoa não tem a cultura. A cultura não são só processos, não é só seguir nossos processos. Cultura é realmente um jeito de ser, um jeito de se falar. Né? Eu falo muito assim, que a cultura é ótima porque a cultura cospe também. Sim. Então, assim, quem não se faz ali naquele lugar, não acontece. Eu fico conversando bastante sobre cultura, por quê? Porque primeiro que o meu trabalho, na verdade, é cultura. Sim. Né? Na verdade, entender a cultura da empresa é ver o que está acontecendo, e a marca é uma interface disso para todas as organizações. Internamente, em termos de endomarketing. Sim. Então, assim, você tem que ter identidade, porque aí vai ter storytelling e tal, que tem que ser tudo verdade, né? Que as pessoas se cruzam, o primeiro cliente é o nosso colaborador. Isso, né? Perfeito. Tem que acreditar no projeto, tem que comprar o projeto, porque ele está sendo remunerado por isso. Correto. Mas ele está dando 8 horas por dia, pelo menos, nisso. Se você não acredita nisso, se você não enxerga propósito nisso, cara, que vida é essa? Tô dizendo que todo mundo tem que ter. Não. Mas é melhor que tenha. Porque a grande parte da sua vida você vai passar no escritório. Sim. Né? No nosso caso. No ambiente, Então, a gente pega essa questão da cultura e tal, e um super desafio que aconteceu, que acontece, pós-pandemia principalmente, é a questão do home office. Deve ser um desafio para você. Sim. É um desafio para mim. A propagação de cultura, quando o profissional não está com aquelas conversas bobas, porque as conversas bobas são ótimas, né? São aquelas conversas assim, que não tem nada a ver. Por exemplo, você está passando, cruzou ali, saiu da sua sala, foi pegar um café e alguém está olhando alguma coisa ali no monitor e comentando, e aí você parou e falou. Então, assim, e falou alguma coisa, e aí essa pessoa deu uma devolutiva, e caramba. Então, assim, eu acho que a dificuldade do home office é isso, eu acho importante ter... Assim, tá entregando? Porra, claro. Total. Né? Mas aí, todo mundo tem que entregar. Isso aí é nota de corte.
Mas a questão, assim, da cultura com os profissionais que não estão próximos da gente, né? É difícil, É né? difícil pra caramba. Eu acho assim, eu tenho uma opinião muito clara sobre home office. Eu super aprovo, mas o que eu digo é o seguinte, home office não é para todos. É. Não é para todos. E tá tudo bem. E tá tudo bem quanto a isso. Porque assim, quando as pessoas falam, ah, não, mas o home office é importante e tal, eu acho importante, né? Mas assim, nada paga você estar dentro do mesmo ambiente, seja ele qual for, com a tua equipe, com as pessoas que complementam o teu squad ali, né? Olho no olho, como você bem disse, troca, seja o cafezinho que você passou no corredor, seja onde for que você esteja, que você lembra de alguma coisa, essa distância de home para office fica bem complicado. É um gap grande. É um hífen. Tem um hífen grande aí na história. Então, assim, eu acho que não é para todos, funciona. A gente tem essa política no escritório, logicamente que é muito mais office do que home, a gente tem um dia da semana, até vindo da pandemia. É lógico que a gente olha muito o overall, né? Por exemplo, é o tempo que a pessoa perde com o trânsito, Rio de Janeiro cada vez mais complicado, São Paulo da mesma forma, enfim. E a gente ter um profissional no ambiente dele, mas entregando, sabe? Então, assim, são coisas novas, apesar que o pessoal de TI já estava bem adaptado, até o pessoal de marketing, né? Boa parte ali. Mas o pessoal do mercado financeiro em São Paulo já tá 100% presencial. Assim, e o mais interessante é o seguinte, quem faz a primeira onda foi o TI, né? Aí você vê Google, você vê Apple, você vê as outras empresas de tecnologia voltando. Então, assim, já é uma onda natural do retorno. E, de novo, eu acho que, por exemplo, também, eu acho que tem departamentos e departamentos. Por exemplo, vendas, que você está conectado ali com o teu time, etc. Operações, etc. Tem um departamento, por exemplo, técnico. Funciona home office, né? Uma atividade específica que dependa de você para a atividade, da atividade para você, funciona bem o home office, sabe? Eu acho que de uma forma geral, seja lá o dia que for, seja o período que for, mas nada paga o presencial. Seja para a pessoa que está aprendendo, seja para o gestor que depende daquela pessoa ali no time, seja para o ecossistema geral. Acho que assim, para a gente, a nossa atividade durante a pandemia, até falando um pouco sobre isso, não parou, graças a Deus. No início, como todo segmento, a gente ficou super receoso, como seria o dia de amanhã, né? E a gente viu que nada mudou. Só que o nada mudou não quer dizer, por exemplo, que se está indo bem e o home office está todo mundo por uma questão de pandemia, não quer dizer que após a pandemia aquilo ali precisa permanecer da mesma forma. Porque a gente sabe que tem como criar muito mais valor, como eu falei há pouco, no office do que no home office. Então, essa é a minha opinião. Eu não sou contra o home office. De novo, não é para todos, né? Mas eu acho que precisa ser visto de uma forma mais peculiar do que abrangente. Sabe? E também você falou, né? Não sabia como... A gente tem um poder de adaptação que é surreal, né? Eu acho que o ser humano... Acho que é o grande lance da humanidade. É esse poder de adaptação. Não é nem ser mais inteligente ou ser mais forte. A questão é realmente... É uma questão de adaptação. E aí, eu imagino... E adaptação é um negócio muito interessante. Mas você tem uma história muito boa, que é o seguinte, eu imagino que teve uma hora que você teve que, para dar um turning point na sua vida, deve ter sido uma das decisões mais difíceis da sua vida, foi realmente quando você foi assumir a estrutura da empresa, né? E aí tinha um passivo, né? Não é enorme, isso? Exato. Assim, na virada, literalmente, do século, né, 2000 para 2001, o grupo que nós estávamos não estava indo muito bem financeiramente, estava passando por diversas dificuldades e a gente não estava vendo nenhum tipo de luz no túnel, né? Nem no fim, mas era no túnel, né? Isso é o mais louco. Porque a gente fala, luz no fim, não, é no túnel mesmo, né? Porque às vezes se você aguardar o fim dele, você vai ter o mesmo fim, né, cara? Então, assim, vamos ver a luz no túnel. Enfim, a gente não via nenhum tipo de solução e nós resolvemos ativar uma empresa que chamava na época Oceânica, uma empresa familiar. O Washington, né, que é o meu sócio, nos convidou, eu e o Marcos, que é um outro sócio nosso, Marcos Marinho, que nós éramos em 3 e tínhamos uma dívida de algo em torno, na época, de $100 mil, né? Que $100 mil na época é bem diferente de $100 mil de hoje. Né? E nós começamos, o mais interessante disso tudo é que
A gente não olhou para a dívida, porque se a gente olhasse para a dívida, a gente não tinha tomado a decisão. A gente olhou para as oportunidades que nós tínhamos. Porque é aquela história, né? Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for à frente, a gente pode ou não morrer, então vamos à frente, né? Melhor ir à frente. É melhor ir à frente. Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, nós acreditamos no nosso projeto, mesmo que ele não tivesse tão claro na nossa cabeça. E eu acho que entra muito essa questão pessoal também, né? De você acreditar em você, você botar Deus à frente da tua vida, você ter fé e falar assim, eu acredito em mim e a gente pode fazer acontecer. Não é à toa que no primeiro trimestre a gente já tinha basicamente pago a dívida, por mais enorme que ela fosse, mas a gente conseguiu ter tanta oportunidade mediante aquela alavancada de decisão que a gente teve fruto. E aí as coisas começaram com uma atividade de broker, de corretor de cargas, né, como se fosse o corretor de imóveis, que ele liga o dono do imóvel ao comprador. O que a gente fazia? Ligava o dono ou operador do navio ao exportador e importador. Nós éramos, e temos ainda essa atividade como intermediário no grupo. E foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou, onde a gente dividiu uma mesa como essa, que não tinha nenhuma mesa individual, né? Era literalmente a mesa, a xícara, enfim, era tudo, para que a gente pudesse tirar do papel aquilo que a gente acreditava, mesmo não sabendo onde a gente queria chegar naquele momento. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Arria o freio de mão e vê se vai ter ou não freio no carro para poder parar. Fazer a curva. Exato. Parar no sentido, né, de, enfim, saber o que de fato precisa ser feito. Então, assim, de novo, assim como eu tive esse desafio, você teve e tem ainda diversos desafios. Ontem foi a dívida, hoje é um problema operacional, amanhã é um problema financeiro que você tem que saber como lidar, né? E a gente já traz até como dica a questão de caixa, né? Se você não tem caixa, você não é nada. Você pode falar que você tem processo, que você tem marketing, que você tem seja lá o que for, mas se você não tem caixa, você não tem nada. Caixa is the king, né, cara? Então, assim, precisa, de fato, a gente prezar com determinadas coisas ao longo, né, dessa trajetória profissional nossa, para que a gente possa criar base e aí sim, né? Expandir a empresa, contratar, dar oportunidade para as pessoas, conciliar, né, os nossos planos com essas pessoas. Aí fala um pouco também dessa questão das entrevistas. Eu acho assim, a questão da entrevista em si, é difícil você ali num bate-papo, seja ele primeiro, segundo ou terceiro, saber quem é aquela pessoa. Mas quando você vê brilho nos olhos, é meio caminho andado. Não, e eu falo isso, mas eu já errei bastante. A gente erra. Eu acho que assim, é aquela história. Quer dizer, erro não, né? Existe erro. Não sei se existe erro. Eu sei que aprendizado, né? Pessoas não adequadas. Assim. Acho que é aprendizado. E eu vou te falar, sabe o que acontece? A gente olha muito pra gente. A gente olha assim, quem é o meu sócio ideal? Mas será que a gente é o sócio ideal para aquela pessoa? Com certeza. Vamos inverter o papel, vamos pensar um pouco. Será que, não só como sócio, né? Seja para um relacionamento, seja ele qual for, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar um pouco e falar, será que essa empresa, de fato, como você bem falou, eu quero ficar boa parte do meu tempo? Será que é a entrevista que eu quero? Porque a gente tem essa opção, né? De escolha na nossa vida. Então, assim, eu acho que assim, não misturando, mas falando um pouco de hard skills, cara, o currículo aceita tudo. Claro. Seja ele com 1 milhão de páginas. Agora, soft skills, você saber se relacionar, você saber trabalhar em equipe, você saber que se você ganha, todo mundo ganha, se você perde, todo mundo perde, isso, infelizmente, não é para todo mundo. E aí, até você descobrir isso, por isso que, assim, a gente tem muita lei engessada, burocracia no país, mas, assim, 3 meses é super válido para você saber. É verdade. E hoje em dia, com os processos que a gente tem, 1 mês você já sabe. 1 mês você sabe se aquela pessoa vai dar fit ou não contigo, né? Se vai ou não se adaptar à cultura. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar atento e saber, assim, de novo, a gente tem escolhas. Né? A gente quer aquilo para a gente? A empresa quer aquilo ali para a empresa? Né? Então, a vida profissional, ela não é difícil. Ela é muito conectada à vida pessoal. Mas o bom de ser humano é ter esse livre-arbítrio de saber o caminho que a gente quer seguir, as escolhas que a gente quer ou não tomar e fazer isso acontecer. Eu acho que, assim, no marketing, né, é lógico que você tem outros skills dentro do hard que você precisa daquela pessoa. Mas você falou uma coisa muito interessante um pouco antes, que, assim, eu hoje em dia tenho preferido muito mais treinar as pessoas do que pegar aqueles figurões que vêm, sabe? Apesar da dificuldade, tá?
figuroso que vem, sabe, eu estudei aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc e tal. E assim, às vezes, eu acho até me indigesto a forma de eu pensar, mas às vezes eu prefiro pensar assim, sabe? Pô, se a pessoa é tanto isso, por que que ela não está conectada, sabe? Por que que ela não deu tração no mercado, então? Eita, verdade. Por que ela não tracionou? O que que falta? Aí você já pensa logo no soft, né? Relacionamento, né? De repente não se adaptou. Mas não quer dizer que essa pessoa não tem jeito. Lógico que tem jeito. Não, claro. Todos nós Tá temos, aí né? A gente só precisa baixar um pouco a guarda, né? E aceitar as críticas e saber onde a gente pode melhorar. A vida é boa por isso, né, cara? A gente tem chance, né? No outro dia, de poder ser uma pessoa melhor, de Não, poder... se acordou, tem chance. Acordou, tem chance. Se acordou, tem chance. Se acordou, tem chance para mudar qualquer coisa, qualquer realidade. Assim, e nunca é tarde, né? É. Às vezes a gente olha assim, e até por essa ansiedade que a gente comentou anteriormente do jovem, a gente fala, poxa, eu quero chegar lá, eu quero ser assim. A gente tinha essa ambição também. A gente tem ambição até hoje. Não é à toa que, assim, chega um momento da vida, não quer dizer que nós estamos abastados de grana, né? Eu acho que o mais importante é a gente ser próspero, né? A gente ter um equilíbrio de vida ali que faz com que a gente não olhe mais para o dinheiro como uma necessidade extrema, mas você vê o dinheiro como consequência daquilo que você está plantando. Isso é o ideal. Eu acho que isso é interessante, sabe por quê? Porque você até exalta mais os teus valores de forma natural e não deixa, sabe, qualquer tipo de vaidade, ego. A gente sabe, a gente como ser humano, a gente tem um pouquinho de cada coisa dessa. Mas o mais importante é controlá-la, né? É fazer com que ela possa até existir, mas que a gente saiba controlar e saiba usar no momento certo. E saiba usar pensando sempre em nós, nunca em eu. Porque quando a gente pensa em eu, a gente não chega a lugar nenhum. Cara, ninguém constrói nada sozinho. Não, e também tem desmistificando essa questão do empresário no Brasil, né? Na verdade, bom, pelo menos lá na minha empresa eu sou o último. Né? A folha é sagrada, né? A gente é o último, né? Então, como assim, né? Então, assim, realmente empreender nesse país, sob as dificuldades todas que tem, uma metáfora boba que eu faço é o seguinte, a gente faz um palco, a gente coloca todas as luzes, coloca o sistema de som e tudo, um teatro, para quem a gente colocar lá em cima brilhar. Né? E esperar que esse espetáculo todo ele gire. Sim. A verdade é essa. Então, assim, eu tenho muito cuidado com os meus colaboradores. Muito. Assim, eu não falo alto. Eu nunca falei alto. Não tô dizendo que não posso falar alto. Sei lá. Tem a circunstância. Mas tô falando de mim, né? Falando do que eu faço. Eu nunca falei alto. Você pode perguntar, assim, de empresa eu tenho, fazer 15 anos já. Eu nunca falei alto com ninguém. Nunca falei alto com ninguém. Sempre respeitei, assim, absolutamente as pessoas. Agora, também já sei quando estão me enganando, também. Né? Eu já fiz. Né? Como é que o garoto lá, o estagiário lá, enfim, até coordenador, mas vamos falar da coisa mais fácil aqui de falar. Eu sei quanto tempo ele leva para executar uma determinada tarefa. Sabe por quê? Eu fiz. Fiz. Tudo isso que eles estão fazendo, eu fiz. Eu fiz talvez em condições piores. Essa história eu não te contei, mas, cara, depois que eu voltei dos Estados Unidos, cara, eu achei que o Brasil ia ser igualzinho, né? Que você trabalha e tá tranquilo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, cara, Choque, né? Não, então, eu juntei um dinheiro, lá fora um pouco dinheiro, né? A minha irmã tinha que dar um lance no carro, no consórcio, minha irmãzinha e tal. Na hora, puf! Aí, né? Pensa assim, né? Vou arrumar um emprego tranquilo, né? Que arrumar emprego tranquilo o quê? Você tá no Brasil, cara. Que arrumar emprego tranquilo o quê? E aí, realmente... É outra, né? Aí eu caí, assim, caí na real, né? E eu falo muito isso. Mas eu falo isso com orgulho, assim. A minha primeira atividade remunerada, que eu ganhei dinheiro, R$800. Boa. No Brasil, mas que me salvou para aquele primeiro mês ali de faculdade, que eu ia ter que, né? Que eu ia ter que ir pro Rio, ia ter que ter gastos virar, né? mesmo. Eu fiz um ensaio de saco plásticos da R4 Embalagens, provavelmente vocês conhecem, R4 Embalagens. Boa. Eu fiz o catálogo deles de saco plástico. Eu fui o fotógrafo, que eu me formei em fotografia lá fora. E eu fiz o catálogo de saco plástico. Agora, você imagina como é que você deixa um saco plástico em pé?
Para você fotografar. Aham. Então, tudo isso eu aprendi lá na hora. E era aqueles R$ 800. Cara, aquilo ali eu tinha que conseguir. E aí eu atravessando de barca, eu lembro, eu carregando, eu pedi para um professor, Paulinho Muniz, se ele estiver assistindo isso um dia, pô, uma gratidão absurda, né? Ele me emprestou as luzes, Uhum. né? As luzes para montar estúdio, tipo isso aqui, Sim. né? As luzes. E ele só falou assim, Pedro, eu só preciso que você compre as lâmpadas. Eu calculei assim, pô, não, ele, claro, lógico, vamos nessa. E aí eu montei lá em um calor, Imagina. literalmente, eu tava no Saara, Aham. literalmente. Com Você certeza. imagina o calor, É. né? Porque é no Saara, né? Bom, era no Saara a R4 Embalagem, lá no segundo andar, num sobrado. E não deixou de ser um deserto, né? Então, é isso que eu tô dizendo, Exatamente isso. um calor Não, absurdo. e fazendo, logicamente, né, tentando traduzir isso um pouco para esse início de carreira, era o teu deserto, né? Você precisava Total, passar por ali para total. justamente ser quem você é hoje. Aí o que ficou legal foi o seguinte, aí né, foi uma amiga minha que me indicou como fotógrafo e essa agência estava precisando de um diretor de arte, de um estagiário. Tinha acabado de sair o diretor de arte lá, a diretora de criação estava procurando estagiário. A Dani, tá, Dani, eu vou te marcar lá. A Dani fazia um negócio muito engraçado lá na agência que eu trabalhei. Uhum. Que foi o seguinte, cada cor que a gente está vendo aqui tem um código. Tá. CMYK, tá? Tô falando do Ok. CMYK. Tem o RGB, que é de tela, e tem o impresso. Aí sabe o que ela fazia comigo, cara? Ela apontava uma cor, eu estagiário, né? Querendo aprender. Assim. Ela apontava uma cor e fala assim pra mim, Pedro, qual é o código CMYK dessa cor? Então, assim, qual é o percentual de cian? Qual é o percentual de amarelo? Qual é o percentual de amarelo? E qual é o percentual de preto que tem aqui nessa cor aqui, ó, nesse vermelho desse microfone? Boa. E ela fazia isso comigo. E, cara, eu comecei a aprender mesmo. Mas eu acho que assim, a gente tem um processo. Não, total. A gente tem um processo agora que nós abrimos no início no último trimestre do ano passado, de trainee na BBC. E assim, é um processo que tem dado bastante orgulho pra gente. Da última vez que eu estive em São Paulo, nós temos 3 pessoas que são sêniores lá, que é boa parte do nosso segmento. Ainda tem muitas pessoas que são sênior. E eu sou muito grato a elas, de uma forma geral, porque nós aprendemos com elas e o que a gente aprendeu a gente passa à frente. E eu vi, através de um dos jovens que a gente tem em São Paulo, como o nosso gerente geral estava ensinando ele, estava mostrando para ele o caminho, estava fazendo algumas perguntas como a Adriana fez para você, no sentido de criar curiosidade, de mostrar a importância de você saber aqueles detalhes. Porque hoje, depois de alguns anos de profissional que você se formou, você ainda lembra disso, né? Então, acho que assim, é aquela história, cada dia é um tijolinho que você coloca, é um aprendizado novo, é algo que você não só aprende, mas que a gente tem obrigação, como profissional, de uma forma geral, de passar à frente, né? Então, é muito legal. E assim, isso, logicamente, tem uma pegada de renovação naturalmente das pessoas, que uma hora vai chegar, as pessoas vão se aposentando, novas pessoas vão chegando, a gente vai dando oportunidade e a empresa vai crescendo, sabe? E a gente consegue ser esse formador de profissional que eu lamento de uma forma, mas ao mesmo tempo eu acho que é fantástico esse tipo de iniciativa das empresas, de você formar a gente dentro da empresa, de você dar oportunidade. Foram inúmeras recepcionistas que hoje são gerentes, são pessoas responsáveis por escritório, pessoas que se tornaram, de fato, profissionais dentro do nosso grupo, que são as pessoas que mais me trazem orgulho. Por quê? Porque elas têm uma história parecida com a minha, que a gente não deixou de aproveitar a oportunidade, entregar. Cometemos muitos erros, sabe? Nunca foi flor, né? Sempre teve ali o percalço, mas ao mesmo tempo a gente sabia onde a gente queria chegar. E o seu turnover, por isso, deve ser longo, né? Na verdade, quanto tempo, em média, fica um profissional contigo? Cara, assim, a gente tem um turnover bem interessante, porque a maioria das pessoas tem uma média lá eu estou dizendo assim, de permanência, Sim, vamos sim. pensar assim, né? De 10 anos de Uau. empresa. Então, isso é muito gratificante para a gente, né? E a rotatividade que tem, normalmente, são encargos de início de carreira. Sim. Porque aí é bem aquela história, né? Testando. Adaptação, a pessoa, de repente, não demonstra muito interesse, e aí, naturalmente, você tem que trocar. Eu acho assim, a gente pode errar, seja em pessoa, seja em processo, seja o que for.
Mas erra rápido, né? Erra rápido. Tipo assim, erra, mas erra... Erra logo, né? Erra logo, sabe? Não perde-se muito tempo. Eu acho que com gente, porque assim, eu amo pessoas. Eu acho que isso é muito de mim, isso. Eu até brinco, né? O pessoal já sabe disso. A gente tem uma taxa de misericórdia muito grande na empresa. De dar oportunidade, dar chance, etc. E assim, eu li um livro que eu recomendo você, que se chama A Responsabilidade Extrema, do Joko, né? Que é um ex-fuzileiro naval americano, que hoje ele dá palestra, etc. Que assim, ele deixa muito claro no livro, leia de qualquer forma, mas que a responsabilidade sempre é nossa, em cima do nosso time. Então, seja pelo acerto, seja pelo erro, imagina, ele faz um paralelo com a guerra, e não deixa de ser uma guerra no nosso dia a dia, mas a nossa profissão, a gente não perde gente. Na guerra você pode perder gente. É muito mais latente essa questão da responsabilidade. Mas se você traz para o seu dia a dia, você pode pensar e imaginar, vem cá, não, pera lá, a responsabilidade é minha. Errou, fui eu que errei. É lógico que você forma o teu time tem que estar comprometido, os gestores precisam estar comprometidos, mas eu costumo dizer para os meus sócios, a gente precisa ser responsável por tudo. Ter gente boa perto de você, abraçando o processo, mas no final é a gente que é responsável. Eu faço um paralelo disso até com faixa preta de jiu-jitsu também. Sim. Né? Amo jiu-jitsu, eu faço mais... Eu sou mais... Eu treino jiu-jitsu há mais tempo do que eu sou publicitário, do que marqueteiro. Desde os 13. Uhum. Vamos lá. Mas trazendo aqui para a nossa conversa, assim, é muito mais fácil você treinar um garoto que quer competir do que você... E mostrar, assim... É muito mais evidente você mostrar assim por que ele tem que fazer para ser bom e se ele não fizer a autorresponsabilidade, né? E se ele fizer, ele não vai ganhar, entendeu? Não tem chance do que você fazer isso dentro da empresa, né? Sim. Porque você está com o garoto lá do tatame e você está treinando com ele e você fala assim, você sabe o que um campeão faz. Mole. Primeiro, campeão se alimenta bem. Disciplinado, né? Não falta treino. Se prepara fisicamente. Se prepara mentalmente e não vai tenta não conspirar contra si mesmo. Né? Você tem uma competição, vai fazer noitada, no dia anterior não tem cabimento. Estou dizendo que você não possa ganhar. Eu estou dizendo, isso não tem cabimento, isso não é coisa do campeão. Todo dia conta, né? Exatamente. Eu acho assim, eu tenho uma opinião que às vezes ela até diverge um pouco do que eu sou. Mas eu prefiro pensar assim porque, cara, nem todo dia a gente está bem. Né? Nós não somos super seres humanos, nós somos humanos, né? Tem dia que você não quer trabalhar. É muito difícil eu não querer trabalhar, mas assim, tem dias que a gente não quer trabalhar. Tem dia que a gente quer dormir um pouco mais, vamos pensar assim, não é que não querer trabalhar. Tem dia que a gente quer surfar, a gente quer jogar golfe, a gente quer correr, a gente quer pedalar. Mais tarde. E tá tudo bem nisso. E eu acho que não só serve pra gente, serve pra todo mundo. Se você vai entregar no tempo que você tem que entregar, pode fazer o que você tem que fazer, mas não deixa as pessoas na mão, não deixa o processo na mão, sabe? Seja disciplinado nos dias que você tem que ser. Se você quer dormir um pouco mais tarde um dia, que durma, mas nos outros dias entrega. O chato é um negócio que, não sei se isso acontece contigo, acontece comigo às vezes. Por exemplo, eu vou tirar um recesso, eu fico pensando, fica aquela vozinha falando assim, você devia estar trabalhando, você devia estar agora. Mas tem vezes... Cobrança. Então, tem vezes que eu estou em Búzios que eu fecho mais negócio lá, porque eu conheci gente lá, porque eu saí com o pessoal lá, sem dúvida, do que eu lá no escritório, segunda-feira, às 10 horas da manhã. É isso aí. Então, isso às vezes... mas não adianta essa vozinha que faz colocaram... mindset, né? A gente é assim. Eu acho que a gente se cobra, não está errado, a gente precisa se cobrar, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter bom senso. Porque às vezes você fala, a pessoa não tem bom senso. Mas será que a pessoa sabe o que é bom senso? E até pode ser contrário ao que eu vou falar agora, mas é importante a gente trazer isso, que é a questão da gente tentar sair da operação também. Né? Que o maior desafio nosso, eu trago para mim, e não é diferente para você, é você estar metido na operação. Eu recentemente fui demitido, mas eu vou te contar. Não, excelente. Eu acho que assim, a gente precisa confiar nas pessoas. A gente precisa
A gente precisa passar para as pessoas o que a gente... dar a direção para as pessoas. E falar o que a gente almeja. E nem sempre vai estar certo. E tá tudo bem. De novo, do errar. Errou? Erra rápido. Vamos mudar a direção. Vamos botar o vetor para o outro lado. Vamos tentar estar assim, ciente daquilo que a gente está fazendo, para justamente a gente saber o momento de mudar. E tá tudo bem. Cara, assim, eu acho que a vida, às vezes, a gente da forma que a gente é, aquela coisa agressiva, hustle, a gente se cobra muito. Mas a gente precisa olhar para um outro lado também, que se a gente conseguir ter equilíbrio, a gente vai entregar mais. A gente vai entregar mais. Você sabe que eu falei... E a gente não era assim. Eu posso falar para você. A gente sempre achou que assim... Então, você sabe que eu falei isso? Isso é papo de... Semana passada, assim, eu conversando com minha esposa, assim, eu antes de sair pro trabalho, ela antes de sair pro trabalho dela, e eu falei assim pra ela, Nívia, na minha frente eu só vejo força. Caraca, que cara é esse? Que cara é esse que às 8 horas da manhã tá falando isso? Que pressão é essa, né? Que pressão é essa? Mas tem ciclos, né? Tem momentos, né? Tem momentos que realmente você só vê isso. E normalmente são momentos de tração. Tração do negócio. Porque para tracionar, o que vai acontecer? Né? Esse gás, esse final de pré-competição, né? Competi bastante na minha vida também, no jiu-jitsu. Então, assim, eu gosto disso. Mas você vê, né, como a gente vai deixando, se a gente não souber administrar, a gente começa a virar um chefe próprio, né? Que assim, é uma abstração que não faz muito sentido, porque tá tudo indo bem. Sim. O que é isso? Por que se tá tudo indo bem, por que eu só vejo força na minha frente? Né? A gente precisa confiar nas pessoas, né? A gente precisa confiar nas pessoas e que as pessoas entenderam aquilo que você tá querendo, direcionando elas, né? E ser aberto, assim. Eu acho que as pessoas, tem muito líder aí, cara, que não ouve o time, acha por si só que a ideia dele tem que prevalecer a qualquer custo. Precisa ouvir as pessoas. Eu tenho uma coisa sobre isso. Se você tem uma equipe de mais de 20 pessoas, você já tem cultura, cara. Com certeza. Então, assim, se você já tem cultura, você tem que fazer uma avaliação, sério mesmo, você pode chamar como vocês quiserem, tá? Mas você tem que fazer uma avaliação 360 graus. Porque você já não tem o papo com todo mundo. E os papos internos. Então, assim, não é porque, por exemplo, a gente atende muitas empresas de origem familiar. Sim. Cara, familiar até quando? Familiar, depois que passou da família, né? Vamos lá. Né? Não é, já passou de... Isso que eu tô falando, a métrica que eu tenho passou de 20 pessoas, você já tem que ter RH, você já tem que ter, né, uma preocupação com um plano de carreira. Eu acho que a melhor coisa que nós fizemos, falando em RH, foi implementar o RH. A gente tem a Amanda lá, que é sensacional, eu elogio ela, porque ela de fato, ela traz conteúdo, ela traz valor, as pessoas gostam dela. E um vetor de cultura. Não, total. E outra coisa, o RH, ele pode levantar ou destruir a empresa. Total. Entendeu? Então, assim, na entrevista com ela, nós deixamos claro isso para ela. Amanda, você tem total liberdade, mas não tenha nenhum tipo de linha, sabe, de defesa, seja para o lado direito, lado esquerdo, superior, inferior. O que a gente quer é que a cultura da empresa seja implementada, as pessoas abracem a causa, entreguem e você cuide das pessoas. Porque o RH cuida das pessoas. O RH, ele não é aquele... Porque, não sei se você lembra, no passado, tinha aquela coisa, nossa, chamou no RH. Já pensava em demissão, já pensava em... Sabe, o RH era o monstro da história. E assim, o RH hoje, eu diria até que ele é o coração da empresa. Porque, como a gente falou da cultura, se tem um alinhamento ali das pessoas com o RH também é aquela história, ele começar a identificar os problemas, trabalhar os problemas com os heads das áreas, sabe, fazer com que as pessoas enxerguem o que o dia a dia não conseguem deixar com que a gente possa enxergar. Então, assim, o papel do RH hoje é fundamental. E eu vou te falar que foi a melhor decisão que a gente tomou nos últimos anos, foi a criação do RH. E você vê, a gente, né, aí no marketing B2B, ele vai entrar muito colado com o RH.
né? Assim, a gente CIPA, enfim, a gente implementa projetos de endomarketing, Sim. mesmo pesado, junto com o RH. Sim. Vou contar um caso que eu acho bacana. É o seguinte, a gente tem, você sabe que a gente tem diversos Sim. clientes na logística como um todo, né? Correto. Então, assim, hoje eu até acredito que a gente seja uma referência nesse mercado em termos de construção e estruturação de marcas. Cara, tem um caso que é muito engraçado. Eu vou encurtar a história, mas é uma história muito engraçada. Então tinha essa transportadora, né? Que deu um boom. E aí tava com 65 cavalos, aqueles Volvos maravilhosos, né? A boleia, né? Com aquela luz linda, né? E tal. Tinha acabado de adquirir, né? Teve um aporte financeiro ali, pô, que bacana. E aí tinha esse motorista que era muito antigo, né? E que estava acostumado com o caminhão dele, né? E aí ele falou assim... E aí ele pegou uma carga, ia Rio-Belém. E aí ele pegou, foi indo. E ele tá... Contando a história, né? E ele tá dirigindo o caminhão naquela nave, né? E aí ele tá dirigindo, ele tá meio assim... O assento aqui tá incomodando. E ele tá indo, aí ele tá subindo ali Petrópolis, aí ele... Tá tudo incomodado, tá chegando em Minas, passando lá, subindo e tal, e ele não tá aguentando. Na hora ele lembrou que tinha o amigo dele, o mecânico, amigo dele lá, borracheiro, sei lá, e aquele banco tava muito desconfortável. Banco zero, o caminhão zero. Não deu outra. Mandou o cara tirar o banco, tirou o banco, colocou um banco, tipo um banco de um, sei lá, de um Iveco, de um Volkswagen, sei lá, colocou um banco e jogou o banco fora. O banco da Volvo, do ativo de, sei lá quanto é que custa, acho que 600 mil reais, mais de 600 mil reais, sei lá. E aí, seguiu viagem. Aí foi Belém, pegou a carga e voltou. Ele voltou, como é que foi? O diretor de operações, amigaço meu. O diretor de operações foi assim e falou assim, cara, como é que é? E aí, como é que foi a viagem? Ele, foi ótima e tal, não sei o quê. Pô, mas a carga foi entregue, tudo certo, beleza? Pô, tudo certo e tal, não sei o quê. Então tá bom, beleza. Aqui a nota. Aí, esse amigo meu falou assim, nota? Que nota é essa? Não, do banco. Aí ele, que banco? Aí ele, não, eu tomei a liberdade, eu tô aqui, o banco. Ele, você trocou o banco? Do Volvo, que a gente acabou de comprar. A gente vai perder a garantia, cara. E você trocou o banco. Aí ele foi, olhou o banco todo meio cascorado, assim. E aí ele falou assim, não acredito. E aí foi... Enfim, essas histórias aí que passam por clientes. Não, e ela tem várias mensagens, essas histórias, né? Várias mensagens, né? Eu acho que, assim, uma mensagem, primeiro, até que passa para mim, logicamente, enfim... por mais absurdo que pareça, mas é aquela história também de saber se as pessoas têm ferramentas suficientes, se elas estão, né, se elas estão bem, né, para entregar aquilo que elas precisam entregar, enfim, mas tem várias conotações aí que a gente pode estar trazendo. Bom, já que você falou sobre essa história, né, que, como eu te falei, né, tem algumas conotações, eu lembrei dos nossos desafios logísticos que a gente tem, né, seja por terra, água, principalmente água, né, marítima, e o ar. Pós-pandemia, o mundo mudou muito, né? Seja o primeiro ano pós-pandemia, com estoques cheios, a gente sem previsão. Ano passado foi super desafiador pra gente. Você teve o canal do Panamá agora. Não só o Panamá, mas agora o Mar Vermelho está fechado, né? Aí. Os navios, por exemplo, os nossos que descem da Europa, que passavam naturalmente pelo Red Sea, hoje eles descem pelo Cabo da Boa Esperança para seguir para meio leste ou Ásia. E aí o seu custo? 20 dias de aumento de custo geral. Naturalmente você tem uma absorção maior de combustível. E você imagina, uma coisa é você travar uma indústria, outra coisa é você travar o mundo. Que isso. Então, por exemplo, para os fornecedores de óleo, seja o supply que for, né, dentro da nossa cadeia, foi algo que virou a chave do dia para a noite. Então, assim, a gente tem muitos desafios, não só essa questão dos canais fechados, o Panamá, de vez em quando, tem aberto algumas possibilidades de passagem, mas o Red Sea está fechado completamente. E não só isso também, né? Você tem os mergings, os acquisitions acontecendo no mercado, hoje você tem muito menos fornecedor para o mercado. A gente está bem posicionado com relação às nossas frotas durante o período
da pandemia, todo o lucro que foi feito foi investido em novos navios, até porque tinham navios antigos saindo da frota e novos precisariam ser os substituir, né, esses navios. A gente aumentou frota também, em vez de você ter um navio com capacidade de até 24.500 toneladas de carga, a gente está com navios maiores agora, até 40 mil toneladas. A gente está inaugurando, na verdade, a gente está reforçando o nosso compromisso com o mercado de commodities, né? Com o tamanho desses navios de 40 mil, a gente consegue acomodar melhor, porque são 6, 7 navios dentro desse setor. E não só isso também, né? A gente tem os desafios dentro do grupo, né? Que a Inter está abrindo e consolidando o escritório de Miami com warehouse para atender o mercado, segmento que ela atua, outros segmentos que vêm dentro dessa escalabilidade, que é o tubo, que são os acessórios, está dentro desse métier que ela sempre viveu, né? E, fora isso, o desafio normal de mercado, que a gente, agora esse ano, a gente tem um planejamento muito mais claro do que fazer, porque, como eu disse, ano passado a gente ficou meio cego, até o que seria o mundo pós-pandemia, de fato, e querendo ou não, no passado foi o primeiro ano 100% dele. Exato. Que a gente conseguiu ter visibilidade, né? Então, essa falta de visão foi muito ruim. E, assim, e não só na nossa área, eu tenho certeza que a tua área, ela teve uma mudança natural com isso, né? Quais foram os desafios maiores que você viu pós-pandemia? Ou, de repente, que ainda tinha pré-pandemia, mas que se arrastou para agora? O que aconteceu... Tem muita coisa que aconteceu nesse meio do caminho, né? Houve uma digitalização necessária nas empresas que eram mais offline. Uhum. Então, a gente teve que migrar esse pessoal, Uhum. realmente, né? Então, parece que a pandemia fez assim, né? Você imagina que a linha do tempo, né? Dobrou, né? Sim. A gente devia chegar aqui daqui a 10 anos, né? Em termos, né? E a gente dobrou. E aí, pra gente, foi um desafio muito grande. E a gente viu a gente pôde sentir quais mercados estavam mais voláteis. Aliás, papo novo aqui que eu estou te falando. Quais mercados estavam mais voláteis? E isso meio que balizou a nossa estratégia comercial pós-pandemia, né? Então, hoje, amo varejo, Uhum. né? Amo varejo, venho de L'Oréal, Coca-Cola, enfim, toquei diversas contas, enfim, cervejaria, enfim, adoro, amo. Porém, eu comecei a entender... Bom, esse já faz um tempo, mas eu comecei a entender que o mercado business to business, hoje, é um mercado que me fascina tão quanto o varejo. Ele não é... O marketing business to business não é menos do que o B2C. Uhum. Por quê? Porque aqui, ele até é uma técnica até um pouco mais sensível. E essa galera que atende aqui, que está muito na correria, que está apagando incêndio e tal, aqui a gente realmente, por exemplo, em contato com o RH, a gente consegue planejar consegue de ter fato, planejamento, né? Entendeu? Enquanto o varejo, ele tem aquele calendário que não deixa nem eles próprios respirarem. Né? Então, você tem ali todo mês acontecendo uma coisa. É legal? Pô, né? Afia a faca? Claro que afia. Por isso que a gente performa muito bem nesse mercado, porque a gente traz esse ritmo daqui para cá. Essas ideias que rolam aqui, a gente traz para cá. E de uma forma muito consultiva. Então, hoje a gente está conversando sobre ESG, a gente está conversando sobre governança corporativa, hoje a gente está conversando sobre, de fato, o branding, né, o marketing, ele sentar junto ao conselho, para conversar sobre os próximos passos. Porque, por exemplo, eu comecei a ver que as empresas tinham um conselho, cara, com uma cadeira de marketing vazia. Estou dizendo que eu tenho que ser, eu posso ser um advisor, sei lá. Mas que, realmente, se você se você é business to business, e a cultura é a base, né, fora a nossa entrega, claro, mas a cultura, né, alinhada, é o que entrega realmente os melhores resultados, até os melhores profissionais, diminui o turnover e mantém uma sintonia entre as pessoas e dá propósito para as pessoas. Cara, como é que nesse board aqui não tem alguém falando disso? Né? Não tem de pessoas, mas não tem alguém de comunicação. A gente fala muito sobre isso, né? Para entrar, né, nessa linha toda. Não, digo assim, a gente fala muito sobre isso, e até foi... A primeira coisa que eu te falei quando eu cheguei aqui foi que as pessoas não dão valor ao marketing, né?
de uma forma geral. E eu não estou trazendo só para a nossa organização, né, que teve que aprender, de fato, que o marketing é importante. A gente fez um puta trabalho, Não, né? excelente. Foi, né? Foi muito legal. Eu acho assim, eu acho que assim, foi um trabalho de conversão, né? E você estava indo por um caminho, você completamente virou 180 graus. Porque o rebranding, toda a parte de campanha, toda a parte de base, toda a parte de estruturação. E hoje, não só hoje, mas a gente vê a importância. E assim, eu acho que o marketing ele precisa estar conectado ao comercial. Eu acho que é importante ao conselho, que é onde é a central de tudo. Mas ele precisa falar comercial. Pode ser uma coisa muito óbvia, mas não é óbvia para as pessoas. É impressionante. Não é. Eu acho que assim, as campanhas elas precisam ser completamente direcionadas. A gente está falando de campanhas comerciais. Né? Sim. As estratégias, etc. Então, assim, quando você põe um marketing que ele fala o mesmo idioma do comercial e vice-versa, você tem muito mais sucesso naquilo que você tem que fazer. Você tem uma taxa de conversão maior. Você consegue tracionar muito mais rápido determinadas coisas. De novo, vai dar certo? Não tem garantia alguma, mas é muito mais fácil dar certo trabalhando em conjunto do que você ter uma independência de departamentos. E o que acontece é que o comercial, ele é à tua frente. Sim. E você tem que dar munição para o seu comercial. Sim. Essa munição, ela vem da retaguarda. Sim. Né? Então, essa retaguarda, normalmente uma retaguarda, o marketing, ele dá uma organizada nisso, e o comercial, ele vai em frente, porque ele está dizendo assim, que em Minas, eu tenho que falar sobre tubos. Sim. E é ali que é o meu foco de prospecção. Sim. Então, a gente vai criar discursos sobre Sim. tubos. Para quando o comercial chegar de frente, porque ele não tem muito tempo, e talvez não muitas chances, ele já chegar com um discurso, que é um discurso com um terreno preparado para realizar a venda. Sim. E isso aí, eu acho fundamental. Agora, há esse papo é bom, porque há uma confusão muito grande entre vendas e marketing. No seu caso é porque a venda é mais consultiva. Sim. Mas o pessoal fala assim, a venda e o marketing não estão juntos. Pega lá. A venda é de onde vem onde fecha o ticket. Uhum. Tá? Que ticket é esse? O marketing vai dizer que ticket é esse. Uhum. Porque você tem a sua estrutura de custos. Mas valor, esse a mais, essa sua margem, é marketing. Sim. Essa é a razão porque seu vendedor ele vai vender mais caro. Sim. Ou mais barato seu produto frente à concorrência. Ele vai clusterizar o seu produto. Entendeu? Total. Então, assim, mas esse cara ele tem que existir. Porque a gente não pode ficar somente aqui. Aqui é formar preço. Sim. Aqui a gente forma preço. Mas aqui a gente converte. Uhum. Então, quando o pessoal, e eu vejo isso muito no varejo, quer conectar tudo. Colocar o departamento, o departamento comercial, seu departamento de marketing. Uhum. Nem lá, nem cá. Não. Porque o comercial, ele tem as especificações, tem a expertise dele, né? E tem tudo. E é um pensamento, às vezes, tático. É um papo, né? Eu acho que é complementar, né? Exato. E precisa ter humildade para poder ouvir opinião, discutir, debater, ver de fato se aquilo ali funciona. Tem os MVPs da vida, né? Que você pode trazer. Porque assim, a pessoa fala muito como o MVP como produto, mas eu gosto de trazer também o MVP como ação. Claro. Porque assim, você fala muito, vamos lançar essa caneca e ver se ela vai dar certo, né? Mas não, eu quero lançar também um produto de prestação de serviço para ver se ele vai dar certo. E, de novo, a gente falou diversas vezes sobre isso e precisa ser repetitivo, não quer dizer que vai dar certo. A gente vai tentar que aquilo ali funcione. Então, a partir do momento que você tem um marketing suportando, habilitando o comercial a melhorar o ticket, mostrando, por exemplo, em determinadas regiões ou territórios, onde tem uma abrangência, por exemplo, do aço, do maquinário, seja lá o que for, demonstrando aquilo que você faz, você tem compra, você dá garantia de performance no sentido de que você está fazendo para outros, você tem o que mostrar, né? Eu até costumo dizer, né? A gente aprendeu a dizer o quê? A gente mata a cobra e mostra o pau. Na verdade, a gente tem que matar a cobra e mostrar ela a cobra morta, né? Você tem que mostrar exatamente aquilo que foi feito. É lógico, é claro. Porque, assim, às vezes, assim, a gente fica reticente de mostrar, mas não. A gente tem que mostrar. A gente tem que se garantir. A gente tem que, sim, afirmar e apresentar
aquilo que a gente tem feito, né? As nossas... Eu acho que assim, a gente fala muito sobre, mas o que a gente vai fazer? Não, mas o que a gente fez? Eu tinha uma opinião um pouco divergente no sentido, o que fez com que eu chegasse até agora não vai fazer eu chegar amanhã. Eu achava que não, acho que a gente tinha que mudar. Mas não, eu acho que importa sim o que a gente fez. Pô, em 20 anos de empresa Brasil, o que a gente fez até hoje, a gente não pode considerar. Deu certo de alguma maneira. A gente tem que trazer novas coisas? Sim. Mas a gente tem que considerar essa base que foi feita e construída até agora. Entendeu? Então, acho que isso serve para tudo. Isso serve para estratégia corporativa, estratégia comercial, estratégia operacional, etc. Porque às vezes a gente quer descartar aquilo que foi feito. Não, vamos considerar, nós vamos fazer um pouco diferente, vamos inovar, vamos trazer inovação para o processo, né? Porque aí sim a gente ganha escalabilidade, a gente cresce, a gente chega no nosso objetivo. O que eu vejo também é o seguinte, os gestores de marketing, de um modo geral, né, por eles não terem... enfim, para você ter um bom gestor de marketing, esse cara é um cara caro. Sim. Esse cara, realmente você querer montar um time de marketing interno, sim, isso é caro, tá? Porque você vai ter que fazer não é o teu core business. Na verdade, isso poderia ser outsourcing. Sim. Né? Você vai ter que ter essa folha caríssima para ainda você contratar quem vai fazer. Porque o marketing vai organizar, mas alguém vai ter que fazer. Eu acho que tem coisas que são investimento, a gente fala nisso, né? Porque se você olhar como despesa, você não faz. Exato. Tem que olhar como investimento. E é lógico que tem, assim como tem os 3 meses da pessoa se adaptar ou não na empresa, verdade, você tem um período também de prestação, que é aquela história de direitos e deveres. Qual é o meu direito, qual é o meu dever naquela contratação? Né? Ou vice-versa. O que eu preciso entregar? O que eu preciso fazer? Como é que eu trago valor à operação do meu cliente? Que eu acho que é muito o que vocês consideram, né? Se preocupam. E a gente também tem essa preocupação. Do tipo, a gente precisa estudar o cliente. Precisa saber, vem cá, o que eu posso fazer diferente para esse cara? O que eu posso fazer diferente para essa... Qual modelo de negócio que eu estou apresentando? Exato. Será que o que eu tenho feito até agora, não é contradição, mas será que eu tenho feito até agora se adapta bem a esse cliente X? Não. Eu posso fazer para o Y que se adapta, mas o X eu tenho que fazer algo um pouco diferente. Eu tenho que dar uma perfumada, eu tenho que dar uma melhorada, uma repaginação aqui ou ali. Mas no final é o mais do mesmo, mas esse cara precisa ser atendido dessa forma. Então a gente precisa estar com a cabeça aberta. Eu até falei sobre isso no outro podcast que eu participei. A gente precisa estar aberto à mudança, né? A gente precisa estar aberto a se readaptar. De novo, a base garantiu a empresa chegar até agora, e vamos fazer um paralelo com a nossa vida profissional, mas não vai garantir chegar até lá, mas foi importante até aquele momento. Então vamos trazer inovação, vamos trazer uma personificação melhor, talvez, naquele produto, naquele processo, que a entrega, de fato, ela vai ser feita, sabe? E entender também, assim, o seu cliente, né? Por exemplo, modelos de negócio. Caramba, será que a gente consegue pensar alguma coisa, algum modelo de contratação que ninguém no nosso mercado, no caso da logística, que ninguém está fazendo? Você fala de pessoas ou de... Não, por exemplo, a venda. Tá. Não sei, de repente, não sei se faz muito sentido, mas, por exemplo, você sabe que você tem uma fidelidade com a Netflix porque você tem um subscription. Sim. Né? Sim. E não comprar, porque se você fosse comprar a série toda hora, você não ia... Sem dúvida. Né? Você não ia ter essa fidelidade, porque você já ia ter a Amazon acontecendo ali, agora você tem uma fidelidade. E eu fico pensando assim, qual tipo, né, se a gente pode... Eu sempre penso assim, como é que a gente pode ter relacionamentos de longo prazo com os nossos clientes, né? Então, são por modelos de negócio, em que você é necessário e está presente a todo tempo. Quando houver... Quando você resolver o problema, né? Você já está lá na frente, porque você já apontou o próximo semestre e o próximo ano. E... Como é que a gente abaixa o CAC? Exato. Criando recorrência. Exato. Então, assim, como a gente cria recorrência? Essa é a grande pergunta. Como a gente fideliza o cliente, né? Como a gente consegue fazer com que... Na verdade, você baixa o CAC, lógico, por razões óbvias, né, do custo de aquisição de cliente, mas não quer dizer que você vai deixar de investir naquele cliente. O CAC é aquisição. Mas, assim,
eu trago uma provocação para a gente aqui. Será que essa aquisição, ela, mesmo recorrente, ela não tem que ser vista todo dia? No sentido de cuidado com o cliente? Né? O que eu preciso fazer diferente no investimento com aquele cliente? Né? A gente sabe muito bem que tem hoje tem uma pegada muito grande com relação a essa questão, né, do que é certo, do que é errado no tratamento, no cuidado, etc. Mas não deixa de ser investimento. Não deixa de ser de investimento no maquinário, não seja investimento simples de um brinde que você dá, na necessidade que você atende naquela atividade, por aí vai. Não encostando no compliance, né? Mas fazendo umas coisas efetivas, né? Que sejam permitidas. Porque assim, cara, você pode usar o perfume francês que for, né? Você vai chegar cheiroso, não tem jeito. Mas será que vai ser agradável naquele ambiente que você está? Será que aquilo que você está fazendo ali é o objetivo que o cliente espera? E, de novo, mesmo que a gente tenha um segmento específico, é diferente do teu, né? Que você acaba tendo um trabalho heterogêneo, que é até mais desafiador, na minha opinião. Mas, assim, como se adaptar, mesmo aquelas empresas do mesmo segmento? Né? E eu acho que se a gente fizer um paralelo, né, com cartão de crédito, por exemplo, né, a partir de um determinado momento de tempo que você está com o cliente, você recebe um outro tipo de cartão. Sim. E aí você faz uma gamificação, sim, assim, muito mal comparando, né, uma gamificação no teu trato com o cliente. Sim. Então, por exemplo, clientes nossos de 3 anos, pô, tá com a gente 3 anos. Já. Caramba, merece alguma coisa. Sim. Tem que ter um diferencial. Sim. E os nossos de 7? Tem que ter também. Sim. Então, assim, na nossa estrutura de serviços, o que a gente está pensando agora, mas isso é coisa nova. Estou falando aqui coisa que a gente está implementando agora, segundo semestre. A gente vai categorizar nossos clientes, claro que por faturamento, mas por tempo. Sim. Né? E aí, o que acontece? Por que ter mais tempo lá é melhor? O que ganha melhor? Ganhou um workshop in-house para explicar um problema específico? Pô, vamos fazer. Isso é relevante para o cliente? Isso não é o que vai grudar o cliente na gente, mas isso mantém a gente, né, com o relacionamento oxigenado e tudo. Sim. Pô, maravilha. Vem cá, vamos fazer uma mentoria? É isso? Pô, vamos fazer uma pesquisa aqui para desbravar um outro mercado e ver outras possibilidades de faturamento? Vamos embora. Então a gente vai, o que eu penso, assim, a gente que tem clientes, né, muito longos, a gente tem sempre uma coisa acontecendo. Sim. Sabe? Eu contratei o teu grupo ano passado, e ano retrasado e ano passado. Uhum. Pô, né? Tem que acontecer alguma coisa. Concorda? Né? Tem que ser ganha-ganha, cara. Eu acho que, assim, toda relação precisa ser de ganha-ganha. A partir do momento que você puxa para um lado, né, não fica saudável. E eu acho que é muito isso. É muito... Quando você fala, por exemplo, de você cuidar daquele que tenha mais tempo, que esteja mais tempo com você, eu acho o seguinte, para essa empresa chegar onde ela chegou, ela foi cuidada para chegar até aquele ponto, né? Então, assim, o que foi feito para que isso tivesse esse prêmio, né? De você ter essa pessoa, essa empresa por muito tempo sendo cuidada por você. Eu acho que é cuidar. Eu acho que, assim, é cuidar de uma forma geral. Quando você cuida, você vê que o workshop que você oferece, seja um curso que você ofereça, seja a opção, por exemplo, de você promover alguma coisa fora, né, dentro, logicamente, do teu segmento, mas fora ali do dia a dia de prestação, que você convida, que você, né, coloca de fato aquela empresa no local que ela de fato merece estar, né? E o cliente é isso, cara. Se você cuida, cara, isso é natural. Se você cuida, você acaba tendo reciprocidade. E aí entra esse ganha-ganha. Não tem ganha e perde, perde e ganha, não é ganha-ganha. Porque... É construtivo. Porque agora você teve essa experiência também, né? Enfim, eu tive também agora no G4, falando um pouquinho deles, que foi uma experiência super transformadora para mim. Fantástico. Assim, o curso excelente, fiz imersão lá em São Paulo, você é membro lá. Isso aí realmente mudou uma ótica. Aliás, a gente está aqui hoje, né? E o Brand Talk existe hoje, porque realmente o G4 amplia teu horizonte de verdade. Né? Ontem a gente teve já uma palestra. A palestra ia ser somente para minha equipe. Falei assim, que somente para minha equipe?
cara, a gente tem que transbordar isso. Isso aí. Né? Então, é nessa perspectiva. E aí, diversos conceitos e tal. E aí tem uma parte que eu questiono um pouco, mas pro bem, claro. E aí ele falando assim, não, porque o churn tem que ser tananã, porque se a gente comparar a aquisição com o que a gente reteve, a gente perdeu... Cara, churn para mim é uma tristeza, não é um número. Não Sim. É um número. Eu Sim. perder alguma coisa, Sim. assim, perder um relacionamento, é uma tristeza real, não é nem uma questão monetária. Sim, é lógico, né? Quando traz para o nosso segmento, é uma coisa... Lógico, não estou dizendo que o impacto não seja o mesmo, é o mesmo. Eu não gosto, eu odeio perder. Nem brincando eu gosto de perder. Nem jogo, né, de carta. Mas, assim, eu acho que a partir do momento... A perda, ela é um aprendizado. Porque a gente precisa revisitar, talvez, o processo que não está sendo visto. A gente precisa, por exemplo, tentar entender por que aquilo ali aconteceu. A gente sabe, muitas das vezes, que não é pelo erro em específico, é por um conjunto, né, de erros. Mas a gente precisa aprender com aquilo ali. A gente precisa, sabe, refazer o processo, refazer, no caso, a direção que está sendo dada. Eu acho que, assim, quando a gente perde, a gente ganha, sabe? Ela pode ser um pouco tácito isso que eu estou falando, porque não tem como medir isso, mas a gente ganha porque a gente vai melhorar o atendimento, a gente vai melhorar a forma de cuidar, de tratar, a gente vai fazer com que a nossa equipe, nós próprios, como eu falei, da responsabilidade nossa, a gente consiga aprender com aquilo ali, sabe? Eu acho que conflitos, como, logicamente, é um exemplo específico que você deu, mas isso aí existe e vai acontecer, né? Isso não é novidade, mas eu acho que, assim, quando você perde por uma ineficiência, que é o exemplo que eu estou falando, aí a história muda, né? E para isso, eu acho que, assim, a gente precisa de ter gente boa, né, Pedro? E como consegue gente boa? Às vezes as pessoas me perguntam, o que é gente boa para você? Eu acho que gente boa é aquela pessoa que abraça a causa, que ela pega e fala assim, eu vou fazer acontecer junto com você, né? É aquela pessoa que tem, né, senso de time, é aquela pessoa que tem senso de aprendizado constante, de ter certeza de que ela não chegou nem próximo onde ela quer chegar. Eu acho que o gente boa é isso. Porque quando a pessoa traz esse tipo de predicado, né, junto com ela é o gente boa que a gente precisa. É aquela pessoa que, matando ou morrendo, ela vai estar junto contigo ali, né? E quando a gente fala assim, pode ser um pouco assim pesado, mas é no sentido mesmo de, cara, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei que se eu fizer a minha parte, as coisas vão acontecer. Então, gente boa é isso. E falta gente boa, né? Falta gente boa. Falta a gente identificar esse perfil de gente boa. E, assim, crescer do jeito que a gente tem intenção de crescer sem esse tipo de gente, eu diria que é muito difícil. Nós somos poucos, né? Nós somos poucos. A gente, às vezes, acha que a tecnologia... Eu sou super a favor, eu sou um tech lover, né, cara? Eu adoro tecnologia. Usufruo até pouco dela, poderia usufruir mais, mas eu acho que, assim, para criar escalabilidade você tem que ter a tech, você tem que ter sistema, você tem que, né, tem que ter ferramentas que te proporcionem isso. Mas, ao mesmo tempo, cara, nada passa por cima da vontade, sabe? Nada. Pode ser tecnologia que for, investimento que for, mas a vontade, ela atropela. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui nosso primeiro Brand Talk. Fabiano, alguma consideração? Obrigado mais uma vez. Super prazer estar aqui. Super privilégio, né? Agradecer a você, toda a equipe aqui do estúdio. Excelente a gente poder dividir as nossas ideias, nossas histórias, nossas conversas. Trazer, logicamente, né, a nossa história de vida para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da gente. Mandar um recado para as pessoas que nunca desista, acredita em você, acredita no processo. Eu tenho certeza que você pode chegar também a realizar seus sonhos e conseguir ser alguém perante a nossa sociedade. Isso aí, bacana, obrigado para todo mundo. Não deixem de curtir a nossa página, de curtir o nosso post. E vamos nessa, até o próximo Brand Talk. Obrigado.